to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12, when I'm fast asleep, down the chimney. A África é múltipla. A África, como a Europa, são continentes muito antigos, como a Ásia. Basta se viajar 50 quilômetros ou 30 quilômetros e se está diante de uma cultura muito diferente. Você sabe que nas línguas africanas não existe a palavra arte. Esse para eles é um objeto de culto. And many African cultures have an idea of two worlds existing parallel, the worlds of the living and another world where all generations are living together, the deceased but the future generations too, and we just come for a short time on this world. And art has a very important function in healing crises between these worlds. Eles são o porta-voz da expressão da tribo, não? Eles é que sabem exprimir o que a tribo sente. E é uma postura, é uma posição muito importante. É o artesão, o escultor. O grande escultor africano que está fazendo, por encomenda, uma imagem de antepassado, seguindo os cânones que ele tem de seguir, para aquela imagem realmente receber a figura do antepassado, ele sabe perfeitamente que ele está dialogando com os descendentes desse antepassado, que vão encontrar naquela imagem a figura eterna do ser humano. We have about 320 objects on display in this exhibition. So we have, I think, 31 African states represented and 150 different societies. We wanted to show the function of African art, in which parts of life it was introduced. And so we divided the exhibition in figurative art, with a subdivision art and political power art, together with royal societies, and the second part, what we called art to keep the world in balance. African art inspired a lot classical modern art, German Expressionism, Cubism in Paris. This is a process which goes along the whole 20th century. And you find a number of examples on European and American artists living off forms which were created in Africa. Picasso viu aquilo, não? E disse, voilá! E ele estava procurando as formas cubistas. Então, diz o meu marido, quando ele viu aquilo em arte africana, ele disse, está certo, se eles fazem é porque está certo, eu tenho razão. Esta exposição mostrou algumas outras coisas, mostra, por exemplo, por que existe o cubismo e por que o Picasso
inventou o cubismo. Está aí nessa exposição, a explicação está aí. Quer dizer, a enorme contribuição que a África deu a nível da arte, né? A arte universal. Para mim, o grande impacto musical do século XX é a música africana. O que a exposição mostra é que, de fato, música, uma concepção muito ampla, é um fenômeno na África, é algo que realmente permeia todos os momentos da vida social, todos os momentos rituais, todos os momentos religiosos, e como em certamente nenhum outro continente, a música desempenha um papel tão fundamental que eu diria até que é vital para as sociedades africanas. The main point of this exhibition, insofar as I see it, is that African culture is on a par, on a level with the world cultures. And that it is possible that we may not express ourselves in the way a Picasso or Van Gogh might draw in. We may not have done that. But we did cultural expression and art that was comparable, both in scale and ambition, to anything that was produced somewhere else. Por que essa contradição dessa arte africana ter de passar para Berlim e vir aqui? Eu quero que você responda isso. They were collected, a lot of them were collected in the second half of the 19th century, just when the Portuguese, the Belgium and other colonial powers tried to fight against this kind of religious beliefs. And they destroyed a lot of these statues. And there were a lot of research exhibitions in that time, and Berlin started at a very early point, and they collected these objects. They took them before they were burned by Europeans. É uma questão paradoxal mesmo, não tem outro jeito, né? Ao mesmo tempo que houve o Império Colonial Europeu destruiu, ele conservou. Eu acho que a única diferença entre nós e os europeus frente a essa realidade africana ou da estética africana é que nós não fomos colonizadores, fomos colonizados tais quais os países, as nações, as sociedades tradicionais da África. O Brasil não recebeu apenas uma África, o Brasil recebeu várias Áfricas em diferentes momentos da sua história, conforme se alteravam as condições políticas no continente africano. Todas aquelas nações, todas aquelas culturas, quer dizer, toda a riqueza e a diversidade cultural que tem a África e que veio para cá. Né, que não veio, a gente pensa, vieram os africanos como se viessem um povo só, uma coisa só. Vieram inúmeras culturas, né, diferentes e até em conflito entre si, e tiveram que aqui se organizar para sobreviver. What I try to do is to use this presence of African artworks, and I insist that they should be seen as artworks and not just as ritual objects. Was to talk about what's happening in Africa at the moment and the position and the function of creative people, artists within Africa, particularly in relation to notions of citizenship and nationality. Les chansons qui me touchent le plus, c'est ce qui parle des difficultés du quotidien que vit le peuple sénégalais, le peuple africain. Le musicien, c'est celui-là qui voit les choses du quotidien et qui les met en évidence parce que les autres, ils sont trop occupés à faire autre chose qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Eu penso que todos nós temos que ter uma enorme compreensão para a importância social que o artista tem, sobretudo em países de formação. Il n'y a presque pas d'évolution littéraire parce que je m'attaque aux problèmes qui se posent en Afrique. C'est les difficultés, les problèmes qui se posent à mon pays que je présente. In philosophy, one says
it's only from the particular that you can derive the general, the universal. Now, when I write about Somalia, or a conflict in Somalia, or a conflict between Ethiopia and Somalia, I'm not writing only about that particular conflict, but I'm writing about something that is supposedly universal, and that should be a lesson to other persons in other parts of the world and also in other parts of Africa. Un livre comme mon dernier livre permet de réfléchir, parce que un livre ne résout pas un problème, mais il permet de réfléchir et la réflexion permet de résoudre le problème. A minha base é de Cabo Verde, a minha raiz. Tudo que eu faço é ligado a Cabo Verde. Eu sou um produto dessa cultura, mas ao mesmo tempo eu tento atingir o universal através disso. Eu penso que cada qual com a sua cultura pode atingir o universal. Isso que faz a riqueza do nosso mundo. The art makes the population one, especially in Reunion, and people come from with so different origin for the population, you know, Africa, Europe. A big part of our history has been hidden, and to look for through the art, through the movement, through the dance, through the music, to look for our link with our brother and sister from Africa, Madagascar, Mauritius. It's also to look for ourselves, in fact. Tentei sempre contribuir, digamos, para estas questões da formação da nação, utilizando temas em que era tratado isso, mesmo o problema de haver diferenças, mas essas diferenças todas têm que ter um ponto comum, e procurar sempre o ponto comum e valorizar esse ponto comum, descrevendo situações diferentes, de diferentes regiões, diferentes culturas, etc. Também utilizando muitas vezes os mitos de formação ou a própria história, indo ao passado, no fundo, para responder àquela questão de onde é que nós viemos, o que é que nós somos. Temos um trabalho multifacetado que é acompanhado no Centro Cultural Português com um trabalho na área da formação teatral. Portanto, nós damos cursos de iniciação teatral que têm a duração de 1 ano, que nos permite ir renovando o elenco do grupo de teatro, porque em Cabo Verde é, acima de tudo, um país de imigração, portanto, onde existem muitas dificuldades económicas, sociais, é um país pobre e onde uma grande maioria da população tem como principal desejo conseguir emigrar em busca de uma vida melhor. E isso faz com que o elenco seja sempre um pouco instável, porque os atores que eu tinha ontem já não os tenho hoje. Pós-independência, nós tínhamos 98%, a nossa percentagem é de 98% de analfabetismo. Portanto, pode ver que era uma situação dramática. E não há dúvida que o teatro foi uma forma de nós conseguirmos dar as mensagens, e foi por essa via que, portanto, muitas entidades, e neste momento em Moçambique há uma grande revolução teatral, porque existem muitos grupos, não é? Viens, viens, papa file, viens sur scène, on commence. Today, if artists like me, young artists like me, are interested and try to develop this culture and to bring it over the world to other people and try to mix it in the respect, the stories of Africa will be known in the other parts of the world, and the stories of the world will be more important for African people because they can find things belongs to them inside the other things coming from the world, and this is the bridge where I find myself every day. You know, we've got a new thing
that is afflicting Africa perhaps worse than colonialism ever did, in this thing called globalization. Embora veja que está a haver alguma evolução nesse aspecto da democracia, dos direitos humanos, está a haver alguma evolução, mas preocupa-me o facto de estarmos com pouca criatividade até a tentar inventar os nossos próprios modelos. Eu creio que nós temos que inventar os nossos próprios modelos. Temos que inventar uma sociedade, aquela sociedade na qual nós gostamos de viver, que faz parte da nossa cultura, respeita os nossos valores. É essa sociedade que eu quero viver, então é essa sociedade que nós temos que criar. The world is moving in the direction of becoming one, but it's only through the separateness, the separate identities that we have, that we can then get together and share that wealth of humanity. There's no way in which the white world is ever going to allow the non-white world to come in as equals. Never. It just will not happen. Because that inequality is the basis of power. It's the justification for exploitation. A globalização que os Estados Unidos querem, que as grandes corporações querem, eles só querem mercados consumidores. E a que nós queremos, nós não queremos ser apenas consumidores. The only way the Western world can be saved is if we take away their power. Because then we can restart, you know, in a completely different way. Mundo novo, numa nova ordem está se estabelecendo, e essa nova ordem ela não pode ser assim de que as coisas são produzidas num lugar do mundo com uma linguagem, com uma roupagem, vamos dizer assim, anglo-saxônica, né, Inglaterra, Estados Unidos, e aí pulveriza no mundo inteiro, né? Eu acho que a gente tem que assumir uma atitude de produtor de conhecimento, produtor de cultura, e aí a gente vai participar como atores, como sujeitos dessa nova ordem. Senão a gente vai ficar só espiando, só assistindo e tal. E acho que não é esse o nosso papel, né? Se eu quero pichar, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa. Amar, deixa balançar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acho que talvez a África tenha as respostas para muitas questões que o mundo está se fazendo e está vivendo nesse momento. Sou mulher e sou negra. A minha força vai para honrar a memória dos meus antepassados, reis, guerreiros e sacerdotes que foram arrancados de suas terras e trazidos para esse novo mundo, com seu trabalho, sua lágrima e sua alegria. Faz sentido, de alguma forma, mostrar num evento sobre a África no Brasil, né? E minha mãe não é Nossa Senhora, mas sim Nona Boroquê. Salubá, minha mãe! Oi! E eu acho que na África existem muitos caminhos, muitos modelos a serem percebidos, né? E eu acho que essa exposição, esse evento todo nesse momento no Brasil é importante a gente ver de perto essas origens, né? The margins, the fringes, the diaspora is a very privileged position to look at the origins. From where to look at the origins. It can be a critical regard because in a sense you've moved away, a certain distance has come about, but there's also other influences that came in on you. And I think it would be interesting, and I think it doesn't happen often enough, that the people from the diaspora communities of African origin, not only here in Brazil but also in North America, do not use that privileged position to intervene more concretely in what's happening in Africa. É fundamental, do meu ponto de vista, que o Brasil cada vez mais se vire para a África. O Brasil é um país imenso que tem as potencialidades que toda a gente conhece, mas que esteve durante muito tempo um pouco de costas voltadas para o continente africano. E isso quer dizer um pouco voltado das costas para uma boa percentagem das suas próprias raízes. Eu acho que é um passo muito importante para nós e sobretudo para o Brasil, porque também ficam a saber o que é que nós, quem somos nós, e vocês também ficam a saber de onde vieram, e eu penso que isso também vai dignificar muito a concepção que existe ou existia
do Brasil em relação à África. Já tivemos bons momentos e não aproveitamos, né? Acho que temos um bom momento, acho que é o momento mesmo de aproveitar agora e reforçar esses laços entre os dois lados do Atlântico, né? São bem sofisticados, coisas assim que a gente vê, como é que eles conseguiam fazer aquilo, né? Achava que era um deserto, assim, com as pessoas, assim, com poucas vestes, né? Não imaginava que tinha essas coisas lá, não. Eu acho que são dois momentos. O primeiro momento é só assombro. Mas o segundo momento não. No segundo assimila como uma cultura africana mesmo. A aceitação do outro, né, e o respeito pela cultura alheia. A Europa toda pegou essa influência da África, né? Não é só para a raça negra, a exposição todo mundo deve viver para aprender um pouco mais sobre a África. Ich finde, es ist eine sehr schöne, eine gelungene Ausstellung und ich bin froh, dass ich zu dieser Zeit in Brasilien bin und mir die anschauen durfte. Eu já tinha vindo anteriormente, mas não deu para vir visitar tudo. Hoje eu vim ver com mais calma. E com isso a gente vê que desde os nossos antepassados a gente já desenvolveu uma cultura muito grande. Eu acho que isso é uma reflexão importante. A África é mistério, é sedução, poesia. Na minha opinião, de muita sensibilidade. Revigora bastante, né? Dá vontade mais de viver, de querer conhecer cada vez mais. Maravilhosa, realmente me abriu assim um horizonte, principalmente no que diz respeito às diferenças e que diz respeito à idade dessa arte. Normalmente as pessoas olham para a África e acham que a África é apenas um tipo de cultura, mas não é isso. O Brasil é diferente da Argentina, assim como a Nigéria é diferente de Moçambique. Mas fantástico, fantástico, fantástico. Eu estava dizendo que é muito difícil você conseguir escolher, você pensar uma peça que você quer levar para casa, você não sabe qual, porque é tudo muito lindo. Venham, maravilhoso.